Olá, boa tarde, saudações astrais a todos e a todas que forem chegando por aqui a partir de agora. Hoje, com muito carinho, com muita emoção, é o primeiro dia, a primeira live do canal Desabrochando, aqui desabrochando-nos, Daniela, querida, que bom que tu conseguiu vir. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Esses minutinhos a gente vai, como sempre, né, chegando, vai aquecendo, vai respirando, vai entrando no clima. Quem puder, vai deixando, clica no aviãozinho para compartilhar com quem acha que vai fazer sentido esse papo aqui hoje. Minha mãe, Clarice Fiuza, muito honrada com a tua presença, muito emocionada. A gente nem começou e já estou emocionada. Tá? Desculpa o desabafo, mas sou muito emocionada de estar aqui hoje para falar sobre espiritismo e mediunidade, partindo das minhas experiências, né? Do que eu vivenciei com a minha mãe, na casa espírita, e poder compartilhar com quem quiser ouvir um pouquinho dessa história. Então a gente vai aguardando esses minutinhos iniciais para verificar se está tudo bem. Me avisem se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo com a conexão. É bem importante assim esse momento para a gente ajustar essas questões. Me deem um feedback se está tudo certo por aí. Tempo rápido, né? O tempo da live. Roger, seja bem-vindo também. Um prazer contar com a tua presença também aqui. Então tá tudo certo. Que bom, fico muito contente. Então, eu já postei aqui um vídeo, só para situar um pouquinho, o canal é novo, o canal Desabrochando. Já postei um vídeo falando um pouquinho sobre, um pouquinho bastante sobre a proposta do canal, a que ele se destina, com reflexões minhas, né? Por que ele existir, por que ele vir agora, os insights que eu estou recebendo, que eu estou tendo, um pouquinho da minha pessoa, para a gente ir se conhecendo, né? Afinal, a grande parte das pessoas que estão aqui não me conhecem, que vão chegando justamente pelo canal ser novo, né? E claro, tem as pessoas que já me conhecem, que são da minha família, obviamente, mas sempre a gente traz informações que não são sabidas por todos, né? Então, quem puder depois tiver interesse, até para que eu não me repita aqui, né? Que o tempo é curto, hoje a gente tem uma temática específica, né, que é espiritismo e mediunidade. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o canal, mais detalhadamente, já assinalo, né, que existe esse vídeo e também um resuminho do que trata o canal também já disponível, também quem quiser pode acessar isso. E hoje, então, reforçando, né, a live, ela vem com o propósito de reforçar a proposta do canal, que aqui, basicamente falando, né, é que a gente cria um espaço de troca, de compartilhamento de saberes, de conhecimentos, de ideias, mas sobretudo de experiências, né, que a gente possa fazer esse intercâmbio, a gente possa crescer juntos. É um espaço, como eu já disse em outros momentos, para que eu possa também me escutar melhor, me ouvir, criar esse espaço dentro e fora de mim e poder compartilhar isso, e a partir desse compartilhamento, desse relato, a gente também estabelecendo essa troca amorosa, né, com respeito, com sensibilidade, com acolhimento. Cristiane, seja bem-vinda. Então, muito boas-vindas a todos e a todas que forem chegando. Renovo, né? Então, a ideia é justamente a gente poder compartilhar. E uma particularidade que eu falo desse compartilhamento, e vocês vão acabar sentindo isso à medida que forem me conhecendo e que a gente for estreitando esses laços, é que a minha intenção aqui é falar hoje, por exemplo, sobre espiritismo e mediunidade,
não de um ponto de vista teórico, né? Não é uma live para falar assim, o que é o espiritismo. Não, é para que a gente possa conversar, né, a respeito de como esse assunto toca na nossa vida, né? A partir de fatos, de experiências concretas que a gente vivencia. E, obviamente, eu tenho muito interesse em saber como isso acontece, para que a gente possa, de fato, dialogar, né? Não apenas eu ser uma voz única aqui falando da minha experiência. Eu acredito que os momentos de diálogo e de troca são extremamente ricos para o nosso crescimento, né? E por mais que a gente conheça um determinado assunto, a gente esteja familiarizado, né, com ele, cada pessoa, cada ser é único, né? E ele traz uma riqueza, né? A história de cada um de nós traz uma riqueza muito grande. E a gente sempre pode aprender uns com os outros. Então, o meu objetivo aqui, eu gostaria de frisar, é falar desse assunto, desse tema que hoje eu selecionei, muito pelas intuições e pelos insights que eu vou recebendo, que eu tenho recebido para me revisitar a minha história, né? Então essa minha equipe espiritual que me acompanha e que eu busco estar conectada com ela, tem me dito, revisita a tua história. Vai lá no teu passado, lá na tua criança interior e verifica o que aconteceu com ela, né? Natália, seja muito bem-vinda, muito feliz que tu tá aqui. Aqui, Meg Amaral, seja bem-vinda também. Então, o chamado é justamente esse, né? Olha para ti, olha para tua vida. Como é que tu veio, né? Quais foram as condições que te colocaram nesse mundo novamente, né? Nessa nova vida. E revisitar essa história, né? É meio que um início, né? É voltar ao início. Então, um reinício, né? Então, eu achei que seria bem colocado uma live que falasse sobre espiritismo e mediunidade, porque na minha história isso foi muito significativo, esse caminho, e já vou explicar por quê. Então, Maris, querido, um prazer estar aqui, é um prazer te receber também, Natália, e a todas e todos que forem surgindo aqui. Muitíssimo obrigada. Então, primeira coisa é sinalizar isso, né? A experiência de cada um. E é a minha experiência. E aí, quando eu digo a minha experiência, eu também quero deixar muito claro que tudo que for falado aqui não é para ser considerado como verdade absoluta, né? Onde existe um certo e um errado, e eu, pelo fato de estar mobilizando aqui as minhas ideias, as minhas visões, elas têm que ser consideradas como a verdade. Não. São as minhas visões, as minhas reflexões, a partir do que eu vivenciei, do que faz sentido para mim, né? Então, com esse objetivo, né? E esse tema também vem, além dessa revisita, essa criança, essa história, minha narrativa, que eu gostaria de compartilhar, é também para sinalizar o meu lugar de fala, né? Estou fazendo essa introdução tanto para a gente entender juntos aqui como é que vai funcionar esse momento de interação entre nós, né? O nosso foco, quanto para momentos futuros, né? Porque muito do que eu vou trazer aqui, das minhas visões, o que eu escrevo, o que eu falo, as próximas lives, tudo que for fluindo aqui, né? Que nem eu tenho total dimensão de tudo que vai ir fluindo ainda aqui por diante, tá tudo certo, é assim mesmo. A gente, eu principalmente, né? Sinalizar o meu lugar de fala, né? Então, justamente porque essa história com a minha aproximação com a doutrina espírita, dentro de uma casa espírita, desenvolvendo a minha mediunidade, foi algo que falou muito em mim, desde criança, né? Então, isso faz parte de mim, e é isso, quando eu mobilizar um pensamento aqui,
entender que é desse lugar de fala, né? Eu poder também apresentar em base em que eu tenho para falar sobre esses assuntos, né? O que motiva essas reflexões, essas visões, as coisas que eu veiculo, tem de ver com essa minha experiência, né? Então, é uma forma de apresentar a mim, apresentar também o canal e de que ponto de vista, de que perspectiva eu falo quando eu digo alguma coisa, para que vocês também possam conhecer dessa história. Então, feito esses encaminhamentos iniciais, né? Oi, Paula, gratidão por vir, feliz que tu tá aqui. Então, a ideia é justamente a gente então poder falar, a partir de agora, sobre esse assunto, e fiquem bastante à vontade para colocar as experiências de vocês, perguntas, né, o que eu puder ajudar, eu tô aqui justamente para isso. Tá, gente? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, como eu me percebo nesse momento, além da vontade, obviamente, de compartilhar da história para que a gente possa se rever, né? A ideia é que a gente possa revisitar as nossas várias posições, né, que a gente ocupa na nossa vida, nessa nossa encarnação, e a gente possa chegar a versões melhores da gente através desse olhar, né? A gente precisa olhar muito para a gente mesmo, ser escuta, né? E quando eu digo ser escuta, é ser escuta da gente mesmo, dos outros, do entorno, né? Ser de fato uma participante da vida, né? Estar em movimento, isso é muito importante. E também uma coisa que eu sinto na minha história é que eu preciso, neste momento, mais do que nunca, assumir que a espiritualidade ela cumpre um papel fundamental na minha vida desde sempre. Não que eu não me sinta assumindo isso, mas eu sinto que é um momento de trabalhar com isso de uma outra maneira. E o canal vem para isso também. Então, é algo que nós estamos aqui juntos desde agora, aprendendo a fazer juntos isso. Bem, isso é esse compartilhamento de um processo, né? Então, me interessa o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, a conexão, aprofundar a conexão com a espiritualidade e que de alguma maneira a gente possa se ajudar nesse percurso, para quem também tem esse interesse, né? E eu sempre gostei, fui uma pessoa que eu sempre gostei desde a infância, só não sabia, obviamente, nominar dessa maneira, sempre muito interessada com os comportamentos humanos, né? Entender por que a gente pensa uma coisa e não outra, por que existem essas ações diferentes por parte de pessoas diferentes. Enfim, já falei sobre astrologia. Jéssica, Gino, sejam bem-vindos, queridos, aqui também, já companheiros do Bactinha Artista e agora vindo para cá. Muito obrigada, viu? Então, essa questão de entrar na nossa história, naquilo que significa pra gente, e entender que muitas dessas pessoas que eu olhava em vídeos, por exemplo, sempre gostei muito de pesquisar, quem me conhece sabe, eu sou pesquisadora, então eu sempre me motivei por assuntos relacionados à espiritualidade, desde sempre. Então sempre busquei muito por isso. Só que isso sempre foi tão natural para mim, sempre fez tão parte da minha vida que eu nunca me coloquei numa posição como essa de falar a respeito, a não ser nos momentos em que eu estava dentro de uma casa espírita ou com pessoas próximas, amigos, família, enfim, que esses assuntos vêm. Mas de repente caiu uma ficha, né? E aqui eu tô falando justamente de insights, né? Aqui eu já tô entrando, nós já entramos no assunto, né? Porque para mim eu estou nesse momento de ouvir. E essa escuta... Oi, Edno, que bom que tu tá aqui, seja bem-vindo.
Ireni, obrigada, bonita, gostei da cor do batom, muito obrigada. Muito carinho aqui nessa live, obrigada, gente. Então, assim, ó, eu sempre gostei muito, então, de acompanhar os assuntos ligados à espiritualidade, e sempre esse contato com outras pessoas que falam disso sempre me nutriram muito. Então, é aquilo que eu estava falando, às vezes a gente tem um conhecimento sobre determinado assunto, aquilo já nos constitui. E aí a gente tem essa postura de, não, eu já sei, então tá sabido, ponto final, não é por onde eu vou. Quanto mais eu gosto de uma coisa, mais eu busco. E é justamente entender a riqueza dessas histórias, dessas experiências únicas que vêm das outras pessoas. Né? E aí, de repente, eu me vi numa situação assim, gente, eu tenho histórias, né? Dani, obrigada, sempre fui privilegiada com suas palavras. Eu também, Dani, depois a gente vai entrar nesse assunto. Eu sempre me senti muito nutrida em conhecer as histórias das outras pessoas e o que elas têm a falar sobre determinado assunto, nesse sentido. E aí eu fui... Claro que isso é um processo, né, gente? Não é agora. Quando eu falo agora, não é assim, pra já, né? Caiu a ficha, ok. Né? Já vem vindo isso em mim, né? Que eu preciso ter um olhar para mim de alguém que percebe, que reconhece a riqueza das experiências que teve. E aí eu não posso mais reter essas histórias dentro de mim. Esse é o chamado, assim, para mim. Eu tô sentindo muito forte isso. E aí, de repente, né, entre aspas, a gente vai se dando conta de toda essa riqueza, de todo o presente que a espiritualidade me deu, com certas experiências na minha vida, com certos privilégios que eu tive. E aí, claro, eu vou falar sobre isso, né? Porque que eu entendo dessa forma. E, enfim, agora eu vou começar a parte da contação de histórias, né? Então, agora que eu vou começar a apresentar um pouquinho como é que foi, então, a minha experiência. Vou ir cuidando do nosso tempo. Se tiverem alguma pergunta, gente, fiquem bastante à vontade. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito, assim, olha, de agradecer não só a vocês que estão aqui, mas a equipe espiritual do Grupo Libertação, a nossa casa, a casa espírita que acolheu a mim e a minha mãe. Sinto muito forte a presença deles comigo, os amigos, tanto encarnados como desencarnados, aqueles que já morreram, aqui no corpo físico, fisicamente falando, né, para quem não está ainda ambientado com as formas de chamar. E também a toda a equipe espiritual que me acompanha, meus guias, meus mentores. Vou falar sobre eles ainda, mas gostaria de deixar esse agradecimento desde agora, porque eu peço, gente, cada vez mais. Aqui voltou. Gente, trancou aí para vocês a conexão. Para mim deu uma congeladinha, mas vou seguir. Qualquer coisa me avisem, tá? Então, esse canal, ele tem o propósito cada vez mais de me ajudar a sair do controle das situações, porque a gente não faz nada, e deixar que a própria espiritualidade assuma, né? Então, desde já, eu estou muito conectada com eles, oro, né, para que eu seja também canal das mensagens que precisam estar aqui, que precisam ser veiculadas, né? Que essas mensagens, esse tanto de experiência, esse tantinho, esse bocado de experiências possa chegar em quem precisa chegar, seja que ao vivo, seja depois, que isso possa servir, né? O propósito é que, de alguma maneira, aquilo que eu vivenciei possa servir a alguém que se identifique, que esteja passando por situações semelhantes e que, de alguma forma, dentro das minhas possibilidades, né, das minhas limitações, a grande torcida, sempre, né, de frisar isso. Que seja, e quando eu falo seja menos eu, seja menos eu no meu ego, seja menos eu no controle das situações, na ilusão de controle, e cada vez mais deixar esse canal fluido
para que as mensagens que todos e todas nós precisamos escutar, inclusive eu, estejam aqui, para que de fato a gente possa crescer juntos. Né? Então, gente. Então, eu vinha falando da nossa casa, tá? A casa espírita chegou na minha vida muito cedo. Eu tinha, minha mãe, se tá aí, ainda vai poder falar, mas eu acho que eu não tinha mais do que 4 anos, né? Quando a gente chega no Grupo Libertação à Nossa Casa, de Porto Alegre, né? Então, é bem comum quem busca pelo espiritismo, pela casa espírita, né, gente, aquilo de a gente buscar muitas vezes pela dor, pelo conflito, né? Porque quando a gente tá bem, a gente não busca, a gente se acomoda, né? A gente vai dizer, é uma tendência, né, nossa, humana. Quando a gente tá bem, a gente não se mexe às vezes, né? A gente não olha pra gente, porque tá tudo bem. Quando alguma coisa começa a desestabilizar, começa algum tipo de conflito que vai lá no nosso calo, aí a gente começa, opa, o que está acontecendo? Nossa, mas eu já tentei de tudo e não deu certo. O que está havendo, né? Então, depois... E aí, geralmente, depois que a gente busca várias alternativas, aí tá lá, a última é o espiritismo, né? Não que seja a regra, mas algumas histórias são assim. Há muita resistência muitas vezes, né? Não por querer, nem nada disso, nem por maldade, nem de propósito. Às vezes é a falta de conhecimento mesmo, né? Enfim, eu e a minha mãe não somos originalmente de Porto Alegre, né? Nós somos do interior do estado, eu nasci em Ijuí. Minha mãe hoje teve uma vida bastante difícil, enfrentou muitas dificuldades até chegar em Porto Alegre e a partir daí também. E a Casa Espírita, ela vem nesse momento, então, aí se eu fico pensando, né, da minha mãe, de uma busca da minha mãe por algo também que fizesse sentido naquele momento para enfrentar as dificuldades que a gente estava passando, né, naquele momento. E que eram muitas. E muito fortes também. Sendo assim, eu tinha o quê? Vamos colocar assim, uns 4 anos, a minha mãe estava com problema na internet. Se ela tiver aí, confirma, mãe, qualquer coisa traz alguma informação que tu acha que pode ser rica aqui para o nosso bate-papo. Mas eu tinha esses 4 anos. E agora, assim, ó, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu nesse primeiro contato, porque além dessa coisa da busca pelo amor ou pela dor, eu fiquei refletindo, né? Se por um lado a minha mãe estava com muita dor e isso fez ela buscar uma casa espírita naquela época, por outro lado, eu fiquei nessa de eu revisitar a minha história, os sentidos dessa história para mim, né? Se daí eu vou pensar na minha história, que eu descolo da dela, em parte, né? Porque nós estamos conectados, se eu vou pensar, centrar na minha pessoa, olha isso. A minha encarnação estava começando, né? Com 4 anos de idade. E eu já estava... vivendo numa casa espírita, eu já estava começando esse meu processo, né, de contato com uma doutrina e de desenvolvimento, né, tendo a oportunidade de desenvolver a minha mediunidade desde os 4 anos de idade. E isso é aquele momento que também cai a ficha. Uou, cara, isso... eu não estou dizendo que em virtude disso, nossa, não, eu sou um ser especial, iluminado por causa disso, não, mas isso também quer dizer algo, quer dizer de um compromisso meu, quer dizer da minha trajetória, de coisas que eu preciso desenvolver nesta encarnação, né? Fala de mim nesse momento presente aqui dessa encarnação. Oi, Marco Aurélio, seja bem-vindo. Então, eu fiquei pensando nesse sentido, se eu penso em mim,
tem amor aí, teve dor no sentido da memória afetiva, da relação com a minha mãe, de como a gente conecta esse caminho, né? Mas tem de amor também, tem de presente. Eu considero que o espiritismo, para mim, ter conseguido chegar numa casa espírita por intermédio da minha mãe, eu sou muito grata a ela por isso. E, obviamente, não é só a ela, é toda a espiritualidade que nos assiste, né? Sou muito grata e hoje eu consigo enxergar isso como um grande presente, uma grande dádiva, porque ter podido acessar tudo que eu acessei desde os 4 anos de idade até agora, pensem só, vou fazer 37 anos de idade, então são 33 anos na casa espírita. Então, isso me permitiu vivenciar muitas coisas. E aí, por isso, aquele sentimento, né? Linkando com o que eu falei antes, de não reter. Chega uma hora que, assim, ó, eu tava me sentindo... como eu já tinha escrito, né? Chega a ser uma sensação claustrofóbica. Ficar com tudo isso comigo, né? Quando eu começo a me dar conta que eu também tenho histórias para contar, eu também tenho, quem sabe, informações que podem servir a outras pessoas, assim como quando eu escuto pessoas que me nutrem, que eu falei lá, né, que eu busco para refletir sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas ações, para me rever, também me inspiram, né? Então, é para que a gente se ajude, tudo isso, né? Então, esse é o grande objetivo também desse compartilhamento aqui. Então, quando a gente chega na casa espírita, obrigada, Jéssica, é bem interessante, quando a gente chega lá, além dessa coisa da busca pelo amor e pela dor, é isso que eu ia falar, tem uma outra coisa, a gente tem uma tendência a querer comprovações, né? É ou não é? Falem aí como é que é isso para vocês, né? Ou como já foi. Mas não raro também, quando muitas pessoas que buscam a casa espírita, é que nem quando, sei lá, com uma cartomante, né? A gente quer que falem alguma coisa que daí faça um sentido, para que daí a gente diga, ó, é verdade, né? Para que a gente tenha a certificação de que aquilo, né, é verdadeiro. E isso faz parte também do processo, né? Eu acredito que muitas das manifestações que ocorrem, seja dentro ou fora de uma casa espírita, esses insights, essas respostas que a gente vai tendo por nosso intermédio, da nossa conexão com a espiritualidade, ou mesmo através de outras pessoas que nos ajudam, quando esses sinais vêm, é porque realmente eles vêm para que a gente se certifique, né? Eu não estou nem falando só no sentido de criticar, mas também de falar sobre a nossa tendência ao ver para crer, né? E o quanto isso, se a gente não cuida, pode nos atrapalhar, né? Ou pode também ser uma oportunidade de a gente se abrir, se flexibilizar, né? E falando disso, desses outros presentes, né, a minha mãe e eu, nós tivemos, né, um presente muito grande logo que a gente chega na casa espírita nesse sentido, né, desse senso de comprovação que eu quero dizer, né, porque toca fundo na gente. Vou dar um exemplo, né, já que a ideia da nossa live aqui hoje é essa troca, né, então eu vou contar algumas histórias, né. Muito provavelmente essa live vai se distribuir em mais de uma, porque tem muita coisa para falar. Mas a gente vai indo bem com calma a partir do que vai fluindo aqui entre nós. Então, esse primeiro momento nos marcou da seguinte forma. A minha mãe, ela teve... Antes da minha gravidez, né, ela teve um aborto espontâneo, né, de um menino que se chama Michael, e também eu era gêmea, eu tinha uma irmã gêmea, e ela não ficou aqui entre nós, né, a minha irmã. Então, ela falece
mais ou menos ali ela fica aqui entre nós, no plano físico, umas 2 semanas. E aí ela falece. Nós nascemos de 7 meses de gestação, então era uma gravidez bastante complicada, né, com condições bastante complicadas. E fico ainda no hospital 1 mês inteiro, né, para pegar peso, porque eu era muito fraquinha, então a minha mãe ficava sempre bem, né, sobressaltada, né, com medo que acontecesse a mesma coisa comigo, que é super compreensível, né. Enfim, mas isso é só para contar um pouquinho da história, né, da nossa história. E aí, quando a gente vai na casa espírita, obviamente isso a minha mãe me contou depois, né? Quando ela foi tomar o passe, foi a primeira vez, o primeiro contato dela com a casa espírita, ela não havia falado com ninguém a respeito dessa história. Tinha outras situações, olha ela chegando aí. Oi, mãe, seja bem-vinda. Conexão aí, né? Eu tava falando justamente em ti, agora. Então, no passe, durante, ela não falou nada a respeito dessa situação e não comentou com ninguém, e tinha outras situações também muito dolorosas sendo vivenciadas por nós, né, junto dessa situação. E na hora do passe, obviamente tinha uma médium também de incorporação junto, e essa médium capta, né, uma mensagem da minha irmã, e se apresentou, né, com essa forma de criança, né, também a minha mãe conseguiu identificar que era facilmente que se tratava da minha irmã, ali de uma comunicação dela. E a mensagem que ela veio trazer naquele momento, mãe, fica à vontade, viu, se tu quiser falar alguma coisa a respeito, tá, trazer algum detalhe. Mas a mensagem que fica ali era assim, ó, ela conta, a minha irmã, que eu não precisaria, que eu não queria vir. Eu estava com medo de reencarnar. E a minha irmã veio apenas para me acompanhar. Ela veio para me fazer companhia, para me dar força, para me fortalecer. Porque se fosse sozinha, eu estava resistente para vir, né? E, segundo ela também, a gente passaria por uma série de situações, né, que ela não precisava passar por isso. Ela não era necessário que ela ficasse aqui. Então, o tempo dela era aquele mesmo e estava tudo certo. Né? Essa foi a mensagem, né? Então, a gente teve, a minha mãe, naquele caso que eu era criança, obviamente eu não entendia, eu nem cheguei, acredito eu, a participar desse trabalho, que eu tô contando aqui foi o que a minha mãe me contou, né, para compartilhar aqui dessa história. Mas que hoje, olhando para isso, eu entendo como um daqueles presentes. Né? Aquele momento que não há como a gente desconfiar, a gente não acreditar que haja algo mais, né? Chega um momento desse e a certeza, uma fé, uma crença acende lá dentro da gente, né? E isso não é algo que é argumentado, que né, não é uma posição, é um ponto de vista em relação ao outro e que alguém tenha que te convencer de alguma coisa. Essa certeza, essa fé, essa crença, ela simplesmente flui, ela se libera, né, com muito amor. E a partir disso, então, a gente começa, né, a nossa caminhada dentro da casa espírita, né? A minha mãe começa a frequentar a nossa casa, que é como a gente chama, né, a nossa casa, a casa espírita. E eu também, né, vou seguindo os passos dela, né, dentro, obviamente, da casa espírita. Né? Então, tem uma particularidade aí também nesse sentido. Acho que eu tô recebendo aqui, só um pouquinho, gente, que eu vou ver aqui, uma solicitação para participar ao vivo. É isso, mãe? Tu quer vir aqui para falar alguma coisa? Só chamando. Vamos deixar fluir, né, gente? Sem controlar. Tamela, que alegria te ver aqui.
Gilipsi, seja bem-vindo. Eu não sei, gente, não estou enxergando aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Tá? Mas sejam todos bem-vindos. Vamos ver se flui aqui a questão da conexão, tá? Só para... a conexão tá ruim. Mãe, qualquer coisa, escreve, tá? Acho que vai ser melhor porque a conexão não tá legal. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Mas vamos ver se de repente não foi ela que escreveu, ó. Vamos ver. Vou clicar aqui. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Só que não estou conseguindo enviar pelos recados. Tá. Deixa eu ver que aqui tem outra. Marco Aurélio foi marcante na nossa busca. Sim, vamos falar nisso. Com certeza, e agradeço Marco Aurélio também, muita gente, né? Que aos pouquinhos eu vou trazendo esses nomes aqui também, tá? Voltei, mas tá ótimo. Eu que agradeço, Gino. Muito obrigada, tá? Pela participação de todos vocês, todos e todas. Então, eu vinha falando, né, dessa caminhada, dessas primeiras experiências, né? A partir daí, minha mãe e eu começamos na Casa Espírita como trabalhadoras, né? Então, não mais como duas pessoas que vão lá apenas para atendimento, para o passe, de vez em quando, mas que passam a viver uma rotina dentro da Casa Espírita de modo muito intenso. Só para vocês terem uma noção de como isso é profundo, e de como isso para mim também agora cai como, gente, olha para isso, né? Isso diz de mim, né? Então, essa palpitação que eu tô tendo para compartilhar e trazer algumas coisas são reforçadas por essa trajetória, por isso que eu começo aqui essa live falando sobre isso, né? Sérgio, seja bem-vindo. Então, por isso que eu venho trazendo, né? Quando eu digo que a gente frequenta, é num nível extremo. Por que que eu digo isso? Porque eu passo, junto com a minha mãe, a morar dentro da Casa Espírita. Então, assim, tinha uma questão, eu e a minha mãe, a gente estava passando por dificuldades, por vir de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, né? Foi bem difícil e nós estávamos com uma situação bem complicada. E a gente, durante grande parte da minha infância, da minha adolescência e ainda parte da vida adulta, nós moramos nos fundos da Casa Espírita, né? E quando eu digo nos fundos da Casa Espírita, obviamente o fato de a gente morar lá faz com que a gente se sinta realmente na nossa casa, literalmente, né? O nome da nossa casa diz muito da nossa relação com a Casa Espírita, né? Então, para tudo, a gente tinha que passar dentro da Casa Espírita, né? Então, ali passou a ser o nosso... a nossa família mesmo. E esse sempre foi o nosso sentimento, né? O nosso sentimento com a Casa Espírita é como se fosse a nossa casa e com as pessoas de lá como se elas fossem da nossa família. Até porque nós... também, eu e minha mãe, nós nos desenvolvemos muito sozinhas, solitárias, sem a família por perto, eu digo a família consanguínea. Então, essas pessoas que fizeram parte da nossa caminhada, desde a pessoa que indicou a Casa Espírita pra gente, as pessoas que nos ajudam nesse momento das nossas vidas muito difícil, a emoção voltando, né, gente? Faz parte. Que nos ajudam nessa trajetória, são consideradas, são sentidas por nós como a família que a gente não estava tendo naquele momento, né? Então, já vou citar aqui a Dona Nídia Correia da Silva, que é a fundadora da Casa Espírita. Essa Casa Espírita, só uma informação que eu não posso deixar passar, ela foi fundada em 7 de setembro do ano de 71. Quem funda é a Dona Nídia, e a Dona Nídia é também, além de fundadora, a grande mentora espiritual da Casa Espírita, né? E ela fez as vezes de minha avó, né? A Dona Nídia, a Salomé. Oi, Rita, seja bem-vinda por aqui, gratidão.
Então, foi assim, as pessoas que a gente encontra ali, até peço desculpas, porque é impossível citar todo mundo aqui, mas aos pouquinhos, como eu digo, eu vou trazendo esses nomes, né? Mas muitos grandes amigos, assim, tiveram um papel fundamental, como a minha mãe citou, o Marco Aurélio, tem o Odilo, Brandão, pessoas extremamente carinhosas e que nos acolheram, né, como realmente pessoas da família, como eu disse. Então, foi bem especial esse momento das nossas vidas. Muito, muito. E muitas outras pessoas também, tá? Assim, gente, dito isso, né, enquanto a minha mãe frequentava a Julietinha, Juliana, gente, muitos nomes, tá? Inclusive que fizeram parte da minha caminhada nos primeiros grupos, né? Eu vou falar sobre isso aqui hoje, não vai dar tempo de falar sobre tudo, eu vou indo até fechar o nosso tempo aqui, tá? A gente já tem pouco tempo, mais uns 20 minutinhos, mas eu vou fazer uma parte 2, já antecipo aqui, porque tem muitas outras histórias que eu quero contar, e esse é o nosso primeiro contato, então é pra gente chegando devagarinho assim mesmo, tá? Deixar fluir com calma, com tranquilidade, com serenidade, certo? Podem falar sobre os nomes, quem tiver aí, que for chegando, às vezes eu não consigo ver ao vivo, assim, eu tô com problema na visão, gente, vocês perdoem, tá? Mas podem ir comentando, Edgar e da casa também, meu amigo, sim, sim. Então, a minha mãe, eu vinha dizendo, né, ela foi começando a trabalhar nos grupos, né, com ela, com as questões dela, e eu, obviamente, eu ia junto, eu estava sempre junto, e também fui para o grupinho das crianças, né, porque enquanto os pais estavam nos seus grupos, né, trabalhando, havia, claro, os filhos desses adultos que também precisavam ficar em algum lugar e, obviamente, esse grupo também não estava ali aleatoriamente, não era só para tomar conta das crianças, já eram grupos para essa iniciação, né, com a doutrina espírita. Então, se eu não me engano, meu primeiro contato com o grupo de crianças foi com a Jandira, quem é da Casa Espírita aí, e depois for acessando, né, eu me lembro muito dessa fase com a Jandira, né? Então, eu ia para lá, a gente desenhava, conversava. Obviamente, eu não vou trazer à mente, assim, grandes exemplos. Depois a minha mãe vai até poder falar sobre isso, sobre coisas que aconteciam, né? Eu vou perguntar para ela também, para ir... Ela, melhor do que ninguém, pode me ajudar a reconstituir essas memórias. Mas só para dizer assim, enquanto a minha mãe estava lá, participando dos trabalhos dela, eu também estava vivenciando os meus trabalhos, né? No grupo que me era de direito ali, onde eu poderia participar, que é esse grupo com outras crianças como eu, né? Depois disso, eu também, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Isso sempre teve bastante presente. Depois, também na adolescência e na fase adulta, nos grupos a que eu me dedico, eu também entro muito com a questão do desenho, vou falar sobre isso também. Enfim, depois dessa questão da infância ali, eu entro para um grupo de adolescentes, né, ali mais ou menos na fase 12, 13 anos, e quem vai me conduzindo ali nesse grupo, o grupo dos adolescentes, que era assim que a gente chamava, né, carinhosamente na Casa Espírita, quem coordenava na minha época ali, orientava no grupo, era a Bia, querida Bia, né? Então esse grupo ele funcionava assim, como é que para eu dizer mais ou menos como é que funcionava, né? Havia um primeiro momento em que a gente fazia a leitura do Evangelho e outras leituras também comentadas sobre isso. Havia um momento para compartilhamento das ideias, em que depois de escutar a gente debatia o assunto, a gente ouvia, podia colocar as nossas questões, né? São grupos de renovação, que a gente chamava lá na Casa Espírita, né? Então, nesse grupo a gente podia, era como se fosse uma terapia,
em que a gente se reunia, mas com o objetivo sempre de também trazer os preceitos, as diretrizes da doutrina espírita e essas visões para o nosso dia a dia, né, de uma forma que a gente pudesse conectar esse saber, né, da doutrina com as nossas vivências, as nossas experiências. Então era muito rico, a gente podia desabafar, falar das coisas que a gente estava vivenciando e também, obviamente, esclarecer nossas dúvidas, falar sobre o espiritismo, falar sobre esse processo, esse desenvolvimento mediúnico se dava na nossa vida, né? Então, muito rico. E havia o segundo momento, já, em que a gente podia, né, dar vazão, obviamente, o próprio desenvolvimento mediúnico na prática, né? Então, havia espaço para as incorporações, havia espaço para a gente escrever, para a gente desenhar, tudo com a orientação, né, o acompanhamento das pessoas que coordenavam o grupo, obviamente mais experientes, que estavam ali para nos ajudar. Então, isso foi bastante importante para mim. E aí, falando sobre a minha mediunidade, né, o meu processo, o que eu começo a sentir nessa fase, né? Eu gostava bastante do grupo, né, mas ao mesmo tempo, eu não me sentia bem. Eu comecei a não me sentir confortável ali. Eu sempre saía mal, sabe? Tinha o desenvolvimento, a partir do desenvolvimento, ali eu já manifestava as incorporações, né? Eu já estava começando a colocar isso para fora, a me entender nesse processo, assim, né? A liberar isso. Claro que ali nesse período ainda tudo muito caótico, porque a gente está aprendendo a trabalhar, a desenvolver, né, justamente a mediunidade, mas eu pegava coisas muito fortes, muito intensas, muito profundas e geralmente, né, o grupo acabava e eu precisava ir para uma outra sala para continuar trabalhando aquilo, daí num grupo de, por exemplo, de atendimento ao passe, em grupos que trabalhavam às vezes as energias mais densas, né, com incorporação também. Então, geralmente, né, acabava me sentindo mal, a coisa não era sanada ali, e aí eu era encaminhada para algum outro grupo, né, daí de adultos, né, vamos dizer assim, não era mais um grupo de adolescente, para tratar daquelas questões, para que a gente pudesse dar continuidade, né, àquele trabalho, aquela situação que veio até mim, né, então isso acontecia bastante. E aí, numa dessas... aqui, deixa eu só ver o comentário da minha mãe. Quero muito ressaltar a presença do Marco Aurélio Paulo Conte Assunção. Sim. Pena que a conexão não tá legal, né, mãe? Então tu podia entrar ao vivo, mas não vai faltar oportunidade. Aqui eu vi, ó, Delmi, Bia, Joana, Vaine, com certeza, Julieta, eu vou continuar falando com certeza dessas pessoas, pode ficar bem tranquila que eu não vou esquecer de ninguém. Lembrando que moramos no primeiro momento com Marco Aurélio, Paulo e Assunção, sim, que nos acolheram em Porto Alegre, com certeza. Não poderia deixar, né, de colocar. Obviamente tu vai ter muito mais detalhes do que eu, depois a gente pode conversar e eu vou trazendo aos pouquinhos essas histórias para cá. Mas sim, isso que a minha mãe está falando são de pessoas que dentro daquele senso de família, né, nos acolheram aqui em Porto Alegre, quando a gente não tinha mais ninguém a quem recorrer, né, eles nos abrigaram aqui em Porto Alegre e foram de fato a nossa família, né, então é muito... E eles se reencontraram, agora minha mãe e eles, depois de muitos anos, e eu tô aqui em pandemia, em outro lugar mais afastado, mas espero que logo a gente possa se encontrar também, eu possa reconhecê-los, né? Então foram muito queridos, assim, com a gente, muito importantes realmente na nossa história, fica aqui também a minha gratidão. Então, voltando, né, só para eu concluir essa ideia, para que a gente finalize provisoriamente aqui, né, eu
eu passo a não me sentir bem nesses grupos, no grupo de adolescentes. E aí a figura da Dona Nídia como mentora espiritual, a gente recorria, obviamente, sempre a ela nesses casos, né? De encaminhamento, de a gente entender onde era o nosso lugar, para onde a gente deveria ir, as orientações, né? Justamente porque é a mentora espiritual da nossa casa. E aí o que eu me lembro que na época aconteceu, e aí eu quero fazer algumas ressalvas em relação a isso também, tá? Uma das coisas que ela falou, a minha mãe me corrija, tá? Se eu tiver enganado, se tiver algum equívoco na minha fala, mas pelo que o que eu me lembro da história é que ela chegou até nós e disse assim, não, ela tá assim porque o lugar dela, o meu, né, Marice, não é no grupo de adolescentes, né? Ela não tem que estar ali. O lugar dela é já trabalhando, ela já está, eu vou botar bem entre aspas isso, né? Ela já está pronta. Ela é uma médium pronta, entre aspas, tá, gente? Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes essas ideias, né? Eu já vi muita gente falando, quando disserem para você que a sua mediunidade está pronta, desconfie disso, não é assim. Obviamente que como eu interpreto, tá, gente, o que ela falou, não quer dizer que o fato de eu estar pronta, né, para trabalhar, significa que eu não tinha mais nada para aprender, eu sabia tudo, mas pelo contrário, tanto que eu estava ali, né, passando alguns maus bocados, justamente tentando lidar com a minha própria mediunidade e com aquela avalanche de sentimentos, de sensações que estavam vindo até mim, que eu não sabia direito como conduzir, né, era muito forte para mim. Mas é no sentido de estar pronta para aprender trabalhando, né? Tá pronta, é um canal mediúnico potencial, com as faculdades ali muito latentes e desperdício não utilizarmos isso, né? Assim que eu percebo, né? Então, nesse sentido, trabalhe e com isso vá aprendendo, né, a colocar essas faculdades em pauta quando elas precisam vir, né, quando precisam da gente ali como canal mediúnico, né, se colocar a serviço. Eu já estava pronta para isso, né. E aí tem uma particularidade aqui, a mãe falando, a Leia querida, a Leia tá aqui, que coisa mais boa, seja bem-vinda, boa tarde, não sei se é a pauta da live, mas como foi esse despertar da espiritualidade para você? É justamente sobre isso que a gente está falando aqui, a gente começou às 4, já está acabando, mas eu vou continuar falando sobre isso, tá? Não se preocupem, vai ter uma parte 2 aqui. Eu inicio, então se tu tiver interesse, não perde, e a gente vai seguir falando, e isso que eu estou trazendo é justamente o reflexo dessa tua questão, Gilipsi, justamente como foi esse despertar, tá? A gente está bem nesse ponto. Então, eu fico à disposição, tá? Se tu quiser me chamar depois no privado, ali a gente conversar, fica bem à vontade. E aí, assim, ó, gente, que eu tava falando, quando ela fala, tá pronta para trabalhar, ela me encaminha para o grupo da Lídia, mãe da Elcita. Quem é da nossa casa aqui vai lembrar dela com muito carinho. Então, assim, eu começo, vejam só, eu tinha 12, 13 anos e eu começo a trabalhar com a minha mediunidade já num grupo fixo, regular, de atendimento ao público, assim que no caso da Casa Espírita a gente chamava, né? Então eram esses grupos de atendimento ao público para atender muitas pessoas através do passe, e obviamente ali dentro daquela sala específica havia o componente da disponibilização mediúnica através da incorporação. Enfim, aí eu quero dizer uma coisa, foi interessante isso, porque ao mesmo tempo que a Dona Nídia falou,
olha, tu tá pronta, tu tem que começar a trabalhar, não é grupo de adolescente o teu lugar, tu já deve ir para um atendimento no passe, né, começar a trabalhar nessa esfera. Foi interessante porque parece assim que ao mesmo tempo eu tinha também a minha ética, vamos dizer assim. Eu tive uma maturidade no processo, a meu ver. Por que eu digo isso? Porque eu não começo a trabalhar, eu chego na sala e eu mesmo estabeleço que eu só vou começar a trabalhar no passe e ali na incorporação quando eu sentisse que era a hora. E aí a Lídia, ela me deixou muito à vontade. Eu me lembro da Silvana na sala, da Ângela na sala, né, que foram os primeiros colegas de trabalho em atendimento, né? E me deixaram muito à vontade. Então eu ficava na mesa, as pessoas vinham ser atendidas, tinham o seu atendimento, e eu ficava na mesa e eu desenhava e psicografava ali. Eu já recebia, canalizava muitas mensagens, né? Obviamente isso passava sempre para as coordenadoras do grupo, para as pessoas que dirigiam o grupo, mas ali naquele momento eu me reservava aquele meu sentir, né? Aquele meu processo que eu preferi ficar ali e me concentrar nessa parte da minha mediunidade. E aí, quando eu me senti à vontade, que eu senti que era a hora, que aquele sentimento veio forte, agora eu sinto que eu posso ajudar, eu sinto que eu posso assumir esse lugar ali de passista, pessoa que dá o passe, e também me colocar à disposição através do meu aparelho como canal, né, para incorporação. E aí eu verbalizo, eu falo, e aí a partir desse momento eu começo a trabalhar, né, com a Lídia, a Ângela, a Silvana e outras pessoas que vão surgindo ali também dessa maneira, né? Então, o Vanderlei tá aqui. Eu acho que eu sei quem é o Vanderlei. Enfim, gente, então, assim, foi isso, tá? Hoje eu vou ir até aqui, nessa parte dessa transição, tá? De como eu saio do grupo de adolescente e começo, no grupo dos adolescentes, e começo a trabalhar com outros adultos, sendo uma adolescente. Olha que loucura isso, né? Então, assim, eu tinha 12, 13 anos e já estava ali. E foi um grande aprendizado. Eu fiquei durante anos trabalhando com a Lídia ali na sala do passe, aprendendo muito nessas diversas posições, né? Trabalhando a minha mediunidade de várias maneiras, de uma forma muito dinâmica, muito plural, né? E as experiências, né? A gente volta a falar das experiências, o quanto elas realmente... Eu aprendo com cada pessoa, com cada história que chega ali. Gente, assim, só para avisar, a live vai cortar aqui, porque já passou de 1 hora. Então, só para não correr o risco da gente não conseguir se despedir, eu acho que ela vai cortar. Se ela não cortar, a gente segue, mas se cortar, eu volto só para a gente fazer um fechamento, tá? Caso isso aconteça. Se cortar, eu volto só para a gente fazer um fechamento, para eu me despedir de todos vocês, saber se vocês têm alguma pergunta, alguma indicação, alguma sugestão, tá? Só para já ficar estabelecido, porque eu ainda não tenho como saber se ela vai cortar aqui ou não. Já vamos saber, tá bom? Eu vi que tem aqui, será isso? Rita, se tu tiver aí ainda, que diz que tem uma solicitação para te participar ao vivo. Não sei se é realmente isso que tu gostaria ou se foi sem querer, tu apertou num botãozinho aí e aconteceu isso. Certo, gente? Deixa eu só ver se vai cortar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me vendo, me ouvindo bem? Se puderem, me sinalizem aí. Eu acho que não vai cortar. Foi sem querer, tá. Eu imaginei que isso aí acontece, sem problema nenhum. Então, como eu disse, gente, realmente é muita informação. Eu tenho outras histórias, assim, para contar, outros
que me aconteceram, muitos, obviamente, porque são muitos anos, né, de caminhada dentro da casa espírita. E quando eu falo dentro da casa espírita, é dentro e fora da casa espírita, porque, obviamente, a nossa espiritualidade, uma coisa é a gente estar dentro de um espaço físico, obviamente trabalhando com uma doutrina, no meu caso, a doutrina espírita, e frequentar e fazer esse trabalho diário. Outra coisa é a nossa espiritualidade, que independe de espaço físico, independe de uma religião, de como a gente vai se conectando com essa espiritualidade dentro e fora de nós, né? Então, tem muitas histórias, né? Como, reforçando, hoje aqui eu procurei trazer já uma introdução, né, de como foi isso na minha vida, por que eu selecionei esse tema. Então, pelo valor, pelo significado que entrar em contato com uma doutrina espírita e poder ter tido a oportunidade de desenvolver a minha mediunidade e seguir trabalhando até hoje dentro de uma casa espírita, como isso foi significativo para mim. E pelo fato, retomo, né, de isso dar também um pouquinho do meu lugar de fala e a gente poder se apresentar, a gente poder se conhecer, né, com base em que eu falo o que eu falo aqui no canal, e hoje e a partir de hoje, né, e sempre. Vai estar muito vinculado, obviamente, a essas experiências, a essas vivências que eu estou compartilhando, que eu começo a compartilhar aqui agora. Então, para quem está chegando, o canal é novo. A mãe e eu estamos adorando. Meg Amaral, muito obrigada. Fico muito contente de receber o feedback. Eu reforço que eu fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser conversar comigo sobre algum aspecto, seja aqui que a gente tratou hoje da live ou não, mas até para a gente não se alongar muito, não ficar também cansativo para ninguém. Tá? E como eu tenho muitos assuntos e muitas outras histórias, exemplos para dar semelhantes ao que a gente veio tratando aqui hoje, eu prefiro que a gente vá dividindo, vai fazendo em mais partes essa live, tá? Porque eu acho que a gente vai aproveitar melhor, tá? E assim, quem tiver também sugestões, quiser lançar algumas perguntas específicas para que eu aborde na próxima live, né? Pode também me fazer a qualquer momento, seja aqui nos comentários da live, seja no privado, tá? Eu sigo à disposição. Reforço também que no canal já tem um vídeo falando sobre o propósito, sobre por que ele existe, já alguns insights. Quem quiser ir me conhecendo tem ali já um vídeo sobre isso. E tem um segundo vídeo que eu acabei tendo que colocar em algumas partes, porque eu queria um momento de privacidade, que foi em homenagem a uma grande amiga, que também uma irmã que eu conheci na nossa casa, que foi a Karina, teria aqui na Terra encarnada a mesma idade que eu e veio a falecer há alguns dias, né? Então, há pouco tempo, e eu fiz um vídeo falando sobre esses ciclos de vida, de morte, e de como isso mexe com a gente, né? E eu senti que era uma maneira de prestar uma homenagem a ela, né? Eu estava longe, eu não pude estar lá no momento que ela foi velada, que ela foi enterrada, e foi a minha maneira, né, de conectar com ela, de agradecer por tudo que ela representou na minha vida, e foi uma irmã que a nossa casa me deu, né? Foi uma bênção ter podido ter a experiência de ter uma irmã, né, a partir ali da nossa casa. E também, assim como a Dani, que está aqui, a gente se vinculou muito também através da nossa casa. Todas as minhas grandes amizades, elas passaram pela nossa casa, né? Então, isso, eu não poderia começar uma live sem passar pela nossa casa. Então, por isso que ela está aqui. A vivência da casa espírita e como essa experiência vai falando alto na minha vida e como segue falando, né, comigo. Então, a ideia é esse compartilhamento. Eu vou seguir falando sobre esse assunto, trazendo outros exemplos. Fiquem muito
se sintam contemplados, todos e todas, tragam as sugestões. Eu vou gostar muito de receber o retorno, o feedback, se vocês gostaram, assuntos para as próximas lives, né, para os próximos conteúdos que vão sendo veiculados aqui. Não deixem, tá, de me deixar saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, porque a ideia é eu não me encerrar na minha própria voz, é para que a gente possa, de fato, dialogar e crescer juntos. Então, gratidão, gente, pela partilha, por vocês estarem aqui, a todos e todas, tá, que se dispuseram nessa hora, né, de me ouvir e ao mesmo tempo se ouvir, né, gente? Eu acho que quando a gente escuta alguém, a gente também está se ouvindo a todo tempo, então a gente poder prestar atenção no que está vindo, né? E eu espero que as coisas que eu vim colocando aqui, os aspectos, possam ter, de alguma forma, tocado algum cantinho de vocês e que isso possa ter contribuído para que agora vocês sejam pessoas também um pouquinho diferentes de quando entraram, né? Que haja um pouquinho do que foi trazido aqui na experiência de cada um de vocês. Muito obrigada, gratidão, estou bastante emocionada, é um momento bem importante para mim também, como eu disse, é um aprendizado para mim sair do controle e deixar as coisas fluírem e me assumir nesse lugar, nessa posição de poder estar aqui falando sobre as minhas experiências. Isso demanda bastante, é um compromisso, né, que a gente estabelece, em primeiro lugar, com a gente mesmo, né, que isso é preciso ser levado com seriedade, com disciplina. Então, eu agradeço muito, né, porque eu sinto que aqui ao lado de vocês, com quem se sente chamado a estar comigo, né, nós estamos criando, de fato, um espaço de troca, de amor, de acolhimento, de trazer conhecimentos, não para ressaltar, como eu disse lá no início, né, verdades absolutas, mas para que a gente possa aprender uns com as experiências dos outros. Então, muito obrigada. Com certeza eu vou deixar salva a live, eu sempre deixo salva. Fica aqui o convite para quem se sentir chamado a compartilhar essa live e os outros vídeos, acessem, me deixem comentários, feedbacks, eu vou adorar receber, isso me ajuda também a pensar no que interessa mais aqui, de ser mobilizado primeiro. Então, assim, ó, sigam, se inscrevam, tem o canal no YouTube, se puderem, também se inscrevam lá, é canal Desabrochando no YouTube, e aqui o Instagram é @desabrochando-nos, certo? E fica o meu convite não só para esses canais, mas também para outros projetos que eu tenho, o exemplo do Bactin Artista, tá? Que é o @Bactin Artista, eu vou aproveitar para fazer a propaganda aqui a quem não conhece, que basicamente é um espaço, eu sou doutora em letras, então obviamente lá é uma outra vibe, mas eu sempre busco falar com muito amor e com esse acolhimento nas questões de pesquisa também, e nesse meu trabalho com a docência e como pesquisadora por lá, é para a gente falar de vida, de arte, à luz do pensamento filosófico de Bakhtin. Então quem se interessar, né, a gente fala sobre muitos aspectos do cotidiano também, de uma forma bem leve, bem íntima. Então, fiquem à vontade para visitar e também fazer parte. E o projeto Bailarina das Letras, que é um lugar onde eu me permito também colocar as minhas ideias, os meus devaneios e a escrita, né, que é um traço bastante bem forte, presente na minha vida, e que eu vou acabar falando sobre isso aqui também, ligada à questão de psicografia e tudo mais, mas aí a gente segue falando num outro dia. Gratidão, gente, muito obrigada, fiquem bem, fiquem em casa, quem pode, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, álcool gel, né? Nosso universo está passando por um momento tão difícil, a gente precisa fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte significa também a gente não olhar só para a gente mesmo e olhar para o outro, né? O universo está nos pedindo esse olhar de empatia, esse olhar de mais amor, de mais sensibilidade. Então, que a gente possa manter vivos em nós esses sentimentos todos. Gratidão,
Então, até o próximo diálogo. Na próxima semana a gente segue, então, com a parte 2 dessa live. Já fica o convite. Fiquem de olho, que logo eu já divulgo quando vai ser o dia e a hora, certo? Beijo grande.